Olá pessoal, estamos aqui de volta com o CM Debate no segundo bloco, sempre aqui no Cada Minuto TV, toda segunda-feira. Nesse bloco a gente fala da nossa política local, Sérgio, aqui nessa eleição. Temos nessa eleição 4 candidatos, efetivamente, com chance, todos os 4, dizem as pesquisas, com uma pontuação acima das 2 casas decimais, ao contrário da eleição nacional, que é polarizada entre 2, temos 4. Temos o candidato do governo, atual governo da situação, que é o Paulo Dantas, ex-prefeito de Batalha, deputado estadual, que foi o escolhido de uma junção da Assembleia com o Renan Filho. Temos o Rodrigo Cunha, senador da República, candidato com os apoios do Arthur Lira e dos 2 maiores prefeitos de Alagoas, o JHC e Luciano Barbosa em Arapiraca, JHC em Maceió. Temos o Collor, com o apoio efusivo do Bolsonaro, apesar do Bolsonaro não vir em Alagoas, mas a gente vai falar sobre isso. O Fernando Collor de Mello dispensa apresentações, né? Ex-presidente, atual senador. E temos o Rui Palmeira, ex-prefeito de Maceió, sem um apoio forte, mas com tendo como vice o filho do Antônio Albuquerque. Antônio Albuquerque é uma figura muito conhecida aqui no interior de Alagoas. A gente chega mais ou menos numa situação, faltando 2 semanas, onde o Paulo Dantas está em primeiro nas pesquisas, o Rodrigo Cunha está em segundo, o Collor em terceiro e o Rui em quarto. Mas uma distância de 15 pontos entre o primeiro e o quarto. Uma distância mais ou menos de 5 a 6 pontos entre um e outro. Quer dizer, uma eleição muito indefinida. Como chegamos a isso, Célio? Lembrando que o Paulo assumiu a ponta desde o começo, mas ele não consegue ultrapassar muito aquela meta dos 30 pontos. O Rodrigo chegou a cair para terceiro e agora está em segundo nas pesquisas. O Collor chegou a brincar ali no primeiro lugar com o Paulo Dantas, mas caiu para terceiro. E o Rui, que todos achavam que ia derreter, sempre mantém esse 10, 11% que pode ser determinante para um ou outro ganhar. Como é que você está vendo esse quadro? Nesse desenho agora, mais perto, né, da eleição, ele mudou, uma mudança significativa, um pouco inesperado para mim, mas não necessariamente, que foi, as pesquisas atuais desmentem, me contestam, desmentem o que eu falei aqui, a minha aposta, quando nos levantamentos anteriores apareceu uma diferença maior, quando o Paulo Dantas estava um pouco mais à frente e o senador Fernando Collor ficou em segundo, né? E o Rodrigo Cunha deu uma recuada, parecia que ia despencar. Pelo que eu vi, pelo desenho, cheguei a dizer aqui no nosso debate que não acreditava muito que ele voltaria a ter fôlego, que teria fôlego, que a coisa poderia ficar aí entre o Paulo Dantas, o Collor e até o Rui Palmeira, que poderia crescer e tal. Mas nessa daí errei completamente. O Rodrigo Cunha mostrou fôlego agora, né? Nesses últimos levantamentos, voltou para o segundo lugar e querendo se deslocar do terceiro, que passou a ser o senador Fernando Collor. Isso. Essa sim, talvez essa candidatura esteja aí batendo um pouco a hora do desespero. Por razões, por uma das coisas aí, é o que a gente também conversou. A aposta única, né? Única. E como é que chama isso? Como ele diria, como o próprio diria lá na época da presidência da República, uma bala de prata, ou só tinha uma bala na agulha, e ele foi, e essa bala eu não sei se vai, porque é o Bolsonaro. Que né? é o Bolsonaro. É a aposta única, uma aposta arriscadíssima, porque o Bolsonaro é o Bolsonaro, portanto, amor e ódio. No Nordeste, a rejeição estupidamente maior do que no Brasil, quer dizer, 60%, em Alagoas perde. Então o senador tem um eleitorado canino, quer dizer, apostou que teria esse eleitorado fiel, mas o eleitorado que odeia é mais significativo do que esse. E a gente tem assim uma coisa engraçada. Pelo Bolsonaro também ter o Arthur Lira como grande aliado aqui em Alagoas, o Bolsonaro não gravou para o Collor, não pediu apoio sequer em rede social e não vem aqui em Alagoas. Quer dizer, o Collor diz ao seu público que ele é o candidato do Bolsonaro.
Tem o PL, o Partido Bolsonaro na coligação, como vice. Os bolsonaristas aqui de Alagoas estão com o Collor, mas fora o bolsonarismo raiz, aquele bolsonarismo mais forte, nem todo mundo que vota no Bolsonaro vota em Collor, isso a gente está vendo, né? Isso a gente tá vendo, exatamente. Tem inclusive figuras figuras públicas também, há outros candidatos a deputado estadual, federal, da coligação aí dele, dos partidos mais ou menos da mesma ala, mas que certamente não assim, estão com Collor porque é o candidato escolhido, é o partido e tal lá, mas não pedem voto realmente e tal. É uma candidatura, porque é esse nome, né, também que tem essa divisão forte e tal, né, entre admiradores e detratores, digamos assim. Então, mas o senador, acho que o cenário mostra uma situação difícil agora para ele, mais difícil. Eu também disse aqui que dessa vez, diferentemente das eleições anteriores, esta seria uma oportunidade melhor para o Collor do que as anteriores que ele perdeu ao disputar o governo do Estado. Disse que era melhor ele disputar, né? Seria uma decisão acertada, disputar o governo e não o Senado, porque aí sim o Senado seria uma derrota certa para o ex-governador Renan Filho, mas não sei, que eu não vou avaliar aqui, julgar, né? Não sou marqueteiro de campanha nem nada, mas olhando, né? Você percebe uma campanha complicada em termos de linguagem. De dinheiro, né? A gente sabe os bastidores. Esse produto final depende disso, né? Exato. Com recurso de escolhas inteligentes e tal. Então, para se apresentar um programa e tal. Não há nenhuma novidade nisso, né? Na forma como se apresenta. Então é uma situação complicada. O Rodrigo Cunha, acho que está no embalo do crescimento. Isso pode ser determinante. É um fator importante, pode ser determinante. Como você lembrou bem, dois prefeitos, os prefeitos das duas maiores cidades do estado, né? Da capital e de Arapiraca, faz realmente uma diferença. O prefeito Marcel tirou até folga, né? Férias, uma licença e tal. Nem me lembro quando isso aconteceu por aqui. Para se engajar mesmo, né? Definitivamente. Então, essa candidatura está aí no embalo. A do governador atual, Tampão, que disputa a reeleição, eu acho que tem um programa, olhando como espectador, digamos assim, competente no ar, com essa coisa. O seu discurso todo é a continuação, o legado, a exaltação do padrinho político, padrinho das candidaturas, né? Ou padrinhos, pai e filho, o Renan. Então exaltar, claro, as realizações aí, o legado do governador Renan Filho. Então, esse é o discurso único, praticamente, do candidato. Da mesma forma que a gente falou, o Collor com o Bolsonaro, parece que é a mesma coisa. Paulo Dantas tenta colar um pouco no Lula. No caso do Lula gravou pro Paulo Dantas. Gravou. E foi colocado logo na primeira semana. Gravou, não vem aqui em Maceió, porque nenhum candidato vem. Alagoas tem as limitações. Nenhum candidato vai deixar de ir nessas 2 semanas para São Paulo, Minas, para vir para Alagoas. Mas parece que falta mais ao Paulo Dantas, ou é a escolha que ele deveria ter feito mesmo, focar nesse lema daqui para frente? Eu acho que esse lema, eu acho que é isso aí, cara, é isso aí, porque o governador assumiu por 8 meses, isso. 10 meses, né, por aí 8 meses, um mandato de deputado estadual e mandato de prefeito em batalha. Então, o legado a apresentar, sendo essa candidatura, tendo sido viabilizada por esse grupo político, né? E o cara não deixa, claro, vai falar de hospital, de estrada, sei lá o quê, cria programas, enfim, que o governo apresenta como realizações. Tem um programa que eu acho que é dentro disso daí, não vai muito além disso, mas o recado está dado. Não disparou, né? Não abriu e tal, segue ali na liderança agora mais apertado, nesse caso com o Rodrigo Cunha. A eleição também, aparentemente, indefinida, né? O pessoal tenta fazer um link da eleição local com a eleição nacional. Estava conversando com um colega de fora, que é jornalista do Antagonista, e
ele tentando entender como é o processo em Alagoas. Fica muito difícil até a gente explicar. Olha, Sim. o prefeito do PSB se afastou do cargo. O cara perguntou para ajudar o Lula. Não, pelo contrário. E o vice-prefeito do PDT está na outra chapa antagonista da do prefeito. Esse sim, junto com o Lula. E quem é que apoia o Bolsonaro aqui? Talvez um, efetivamente, outro, envergonhadamente, e outro ainda de maneira mais efusiva, que é o Rui. Não tem como fazer um link com o Nacional, porque o pessoal até fala, vai polarizar, aqui vai, um no segundo turno, um vai virar Lula, outro Bolsonaro. Acho que não existe relação, né? Não parece, é verdade. Não tem muito isso não. Pediu apoio, né, gravação, mas não tem esse clima até, né? Não tem empolgação. Eu vendo uma eleição meio morna, né? Você também está vendo isso? Aparentemente sim, apesar de ter já alguns bate-boca e tal, mas exatamente em termos morna, eu tô falando da população. Rua, né? É. A rua, as pessoas, eu acho que tem tanta energia e, sei lá, não sei se aqui especificamente, para a eleição nacional. Concordo inteiramente, é isso mesmo. Sei lá, aqui, não sei, nos estados, claro que tem as guerras particulares, o acirramento e tudo, mas nem se compara, né, realmente. Né? E aí chega no último ponto, porque enquanto a gente falou até no primeiro bloco sobre o voto certo, já a Datafolha disse 88% das pessoas que planejam votar em Lula não vão mudar de opinião. 79% no Bolsonaro não vão mudar de opinião. Aqui temos 20% indeciso. É muito. Sim. O número de indecisos estaria ali entre o segundo e o terceiro local. Então a eleição aqui é completamente indefinida, né? Podendo acontecer até, a gente não pode descartar nenhum Rui, que tem 11, 12 pontos, e de repente há uma migração de votos para ele. São 2 semanas essenciais, né, para a gente finalizar esse processo. Rapaz, é verdade. Se é o primeiro turno que vai decidir, aí veja, o Rui Palmeira está sem mandato, não é isso? Isso. Os outros 3... O único que, se perder a eleição, segue no mandato é o Rodrigo Cunha, né? Isso, como senador. Paulo Dantas tenta a reeleição e, como já falou aqui, aí o senador Fernando Collor um pouco já no modo desespero, porque também perde tudo. É um mandato que perde, né? Perde tudo, exatamente. Então, e é curioso, tá? Como a gente falou, 4 nomes aí, também parecia que o Rui estaria descartado. Tá difícil. Mas como você observou, do primeiro para o quarto são 15 pontos, né, aproximadamente, arredondando, e aí 5, 6 de um para o outro, a ver o que é que os caras podem aprontar até lá. Eu acho que localmente, na eleição local, deve acontecer ainda apenas mais um debate. O debate da Gazeta, que é na data do debate nacional da TV Globo, que isso é 2 dias da eleição, né? Aí num universo de 20% de indeciso, qualquer coisa interfere. Exatamente. É isso, gente. Esse foi o segundo bloco, a gente falou mais ou menos da Nacional, a gente volta daqui a pouco no terceiro bloco, sempre lembrando que toda segunda, vídeo novo no ar, toda segunda no Cada Minuto TV e no portal Cada Minuto. Um abraço.